Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, o Senhor Deus teve misericórdia de nós que vivíamos no meio do pecado. E o Senhor Jesus recebeu toda a maldição e o julgamento que nós merecíamos receber. O Senhor Jesus morreu por nós, derramou seu sangue precioso e lavou nossos pecados por completo. E sem nenhum valor a ser pago por nós, nós somos considerados seus filhos. E nós recebemos a grande esperança de podermos entrar no seu reino. Nós agradecemos por toda essa graça que temos recebido. Senhor Deus, nesse tempo que nós fomos salvos pelo seu sangue precioso. Agora estamos reunidos diante do Senhor Deus, desejando a sua palavra. No meio desse Covid-19, nós não podemos nos reunir todos por completo para aprendermos a palavra, mas em cada lugar que nós estejamos, possamos ouvir a palavra de forma online. Que todos os irmãos e irmãs que ao ouvir essa sua palavra possam receber a presença do Senhor e possam estar mais cheios da graça do Senhor. Que o Senhor permita para que nós possamos compreender mais a sua graça e da sua palavra. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo afora. O Senhor Deus nos salvou e está conduzindo o seu trabalho através de nós. Nós agradecemos por todo esse trabalho, Senhor. E durante o ano que passou, o Senhor que nos protegeu, que nos guardou. O Senhor nos permitiu um novo ano. E nos permitiu mais um ano para que nós possamos viver pelo Senhor. Que agora o restante do nosso tempo nós possamos viver para o seu trabalho, para a mão da graça do Senhor. O nosso espírito, a nossa vida, o nosso corpo, todo o tempo que nos foi dado é do Senhor. E que o Senhor possa nos conduzir. E nesse último tempo precioso que o Senhor nos permitiu, esse tempo, que nós não gastemos de forma vã, mas sim que possamos ter o coração manso e fiel diante do Senhor, para podermos fazer a sua santa vontade, que nós possamos ter essa sua sabedoria, a coragem, que nós possamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus, através da sua graça, da sua vontade, que o Senhor permita para que nós possamos viver pelo seu trabalho, pelo Evangelho. Que o Senhor possa estar junto conosco e possa nos ajudar. Os irmãos que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Aqueles que estiverem no meio da tentação, aqueles que estiverem no meio da dificuldade. Para cada um deles, que o Senhor Deus permita a sua graça, para que nenhum deles decaiam da fé. Senhor, nesse tempo, que a palavra que o Senhor deseja nos ensinar, qual é essa santa vontade, que o Senhor possa nos mostrar, nos ensinar, que através da sua palavra nós possamos viver o restante das nossas vidas de forma sábia diante do Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir. Nesse tempo agora nós dependemos somente do Senhor e do Espírito Santo e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Marcos, capítulo 16. É a palavra de Marcos, capítulo 16, versículo 15. A partir do versículo 15. E versículo 16, Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, eu irei ler. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E vamos trocar mais uma palavra da Bíblia, a palavra de Atos.
Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Iremos ler até aqui. Então, eu preciso dar o cumprimento de novo ano. Então, mas aqui na frente do púlpito não é possível, porque eu preciso me ajoelhar e cumprimentar a todos, mas ele é cumprimentar a si mesmo. Então, todos já cumprimentaram, fizeram o cumprimento do ano novo, não é? Que neste novo ano possam ter a saúde, que possam receber muito da bênção do Senhor Deus. Porque nós cristãos sabemos muito bem qual é a bênção que o Senhor Deus ele deseja nos permitir. Então é diferente do que as pessoas do mundo estão desejando, orando diante do Senhor Deus. Então as pessoas querem que todo o trabalho deles dê certo, eles querem se enriquecer, mas não é esse tipo de bênção que nós desejamos. O que nós desejamos é a graça santa do Senhor, esse dom do Senhor para a nossa vida, que é a sua bênção. Então o Senhor Jesus disse que realmente é bem-aventurado aquele que ouve a sua palavra e o pratica. Então você sabendo a palavra do Senhor e praticando, você é realmente uma pessoa que é bem-aventurada. Nós, ao recebermos a salvação, recebemos uma imensa bênção do Senhor. Mas nós podemos saber que existe uma bênção ainda que o Senhor Deus ele deseja nos permitir. Então, entrarmos no reino do Senhor Deus. Essa esperança tão gloriosa que nós temos, essa bênção de entrar no seu reino. Então, realmente, nós todos queremos receber essa bênção do Senhor Deus. O Senhor, ele já preparou isso desde a criação e disse para nós recebermos essa bênção. Então, desde o momento que nós nascemos nessa terra até nós morrermos, existe a bênção que o Senhor ele preparou para nós. Então, conforme tudo o que nós estivermos agindo, feito pelo Senhor nessa terra. É por isso que durante esse novo ano, que eu espero que todos vocês possam receber a bênção do Senhor Deus. Então eu desejo realmente, verdadeiramente, que todos possam receber essa bênção do Senhor. Porque um ano se passou e agora nós nos deparamos com um novo ano. Nós não sabemos agora quanto tempo nos resta. O fim está tão próximo. No último tempo, realmente o Senhor ele irá nos ensinar como é que nós devemos agir, como é que devemos viver diante do Senhor. Então, e nós estamos vivendo o último tempo da Terra, nós estamos vivendo mais um novo ano que chegou. Então, mas conforme a palavra que nós lemos hoje, o trabalho que o Senhor ele fez, o Senhor ele disse para nós irmos para todo o mundo, até os confins da Terra, para sermos as suas testemunhas. Então isso é algo que nós precisamos pensar novamente. Então nós precisamos pensar mais uma vez sobre a missão mundial. Então, parece que todos os anos eu estou pregando com o mesmo tema. Então, mas eu somente posso pregar com o mesmo tema. Então, porque há algo mais importante do que isso, não há. Mais um ano se passa, um novo ano está chegando. E nós podemos ver mais uma vez este ano que se passou. E revendo este ano, nós podemos perceber que no novo ano que o Senhor ele preparou para nós, realmente qual é o seu trabalho, qual é o seu planejamento. Então nós precisamos pensar, é um tempo para nós realmente estamos revendo diante do Senhor. Então, no tempo que se passou, nós podemos ler sobre a pandemia do coronavírus que se espalhou pelo mundo todo, não somente no nosso país. Então, todas as pessoas do mundo inteiro. Então, realmente foram atingidas por uma catástrofe que até hoje estão sendo atingidas por
Realmente essa tribulação que mal esperávamos, imaginávamos. Então existe a dificuldade para todas as pessoas. Então todos os santos que receberam a salvação, eles precisam estar reunidos livremente para aprender a palavra, precisam pregar o evangelho diante do Senhor Deus. Essa é a nossa esperança que nós temos diante do Senhor, mas nós não estamos conseguindo fazer isso livremente. Então nós passamos mais um ano realmente bem difícil. Então neste novo ano nós desejamos que todas as coisas elas possam acabar rapidamente. Então, porque eu acredito que o Senhor ele há de nos permitir mais uma chance nesse fim. Então, mesmo no meio dessa dificuldade, nossos irmãos e irmãs fizeram muito trabalho voluntários, realmente se esforçaram bastante. Então, eu agradeço bastante a todos. Então, nós não podemos terminar assim. Então, com certeza, o Senhor ele há de nos permitir mais uma chance. Eu acredito nisso. Então nós precisamos realmente fortificar o nosso coração. Nós precisamos nos preparar para esse último momento. Então é algo que eu penso dessa maneira. Uma pessoa que está no meio da guerra, eles podem fazer um armistício. Realmente pode ter parado a guerra por um momento, ter dado a pausa. Mas a guerra não acabou. Da mesma maneira como eles se preparam para a última guerra, nós estamos nos preparando para a última batalha. E preparando para a última batalha, qual o tipo de sacrifício que nós temos que fazer? Realmente é algo que eu sempre estou pensando e sempre é algo que precisa ser fervoroso dentro do nosso coração. Então vamos procurar Salmos 107. Salmos 107. Novo Testamento, Salmos 107, a partir do versículo 1 ao versículo 3, eu irei ler. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Então essa palavra foi escrita 3.000 anos atrás. Mas é uma palavra realmente bem adequada para nós que fomos salvos. Então, realmente eu louvar ao Senhor porque Ele é bom, porque a benignidade dura para sempre. Digam os remidos do Senhor. Então, aqueles que foram remidos, o que eles precisam dizer? Que os remiu da mão do inimigo. Quer dizer que o Senhor ele nos resgatou da mão do diabo. E Ele nos reuniu do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Então, realmente é algo muito infeliz de que no retiro do inverno, eu espero que neste novo ano, que todos possam se reunir juntos e que no mundo todo também os irmãos possam se reunir para que possam estar orando juntos, possam estar aprendendo a palavra juntos. Então, possam ter esse tempo como nós tivemos no tempo passado. Realmente, dessa vez nós não conseguimos fazer isso. Mas o nosso coração todo está reunido em um único lugar. Então, onde quer que nós estejamos, então nós temos a mesma esperança, a mesma vida, que nós possamos receber o mesmo amor, nós temos o mesmo objetivo de vida. É por isso que nós, diante do Senhor, estamos aliados ao Senhor em um único coração. Se olharmos em João capítulo 11, versículo 52, o Senhor Jesus, realmente Ele falou para todos os seus discípulos, dizendo que reuniria todos os seus filhos que estavam espalhados, e Ele morreu para reuni-los em um só. Existe uma palavra assim. Então, uma pessoa que precisa se reunir em um só, realmente está espalhada.
Então, o Senhor, Ele, para nos reunir, Ele realmente morreu, Ele nos resgatou. Então, o Senhor que nos resgatou, que nos reuniu do norte e do sul, é o Senhor. Então, o Senhor, Ele nos salvou. Ele nos distinguiu de todo este mundo. Fez com que nós pudéssemos nos tornar em seus filhos. E dentro de Cristo, nós somos reunidos em um só. Como em João capítulo 11, versículo 11 em diante, nós podemos ver que o Senhor, Ele não salvou somente os judeus, mas os gentios também, para que se tornem realmente um rebanho, debaixo de um pastor. Então as pessoas que receberam a salvação, quer dizer que dentro do Senhor que nos salvou, em um único Senhor. Então quer dizer que nós nos tornamos em um rebanho. Então isso é uma palavra realmente muito importante. Então o Senhor o fez dessa maneira por nós. Então, como nós sabemos, a ONU, não é? Eles estão reunidos ali, com cada representante de cada país pela paz mundial. Então, eles estão discutindo, eles fazem debates, eles criam planejamentos. Então, existe essa ONU. Então, isso é trabalho do mundo. Mas nós, que recebemos a salvação, estamos reunidos diante do Senhor. Então nós estamos aqui para sabermos qual é a santa vontade do Senhor Deus, para fazermos o trabalho do Senhor Deus, para que se forme o seu mundo. Então nós estamos reunidos para fazermos o planejamento, para nos prepararmos. Então é por isso que nós estamos reunidos no momento. O Senhor, Ele nos salvou para que nós nos tornássemos o seu povo, para que nós nos tornássemos um dentro de Cristo. E através de Cristo, realmente através de Cristo que trabalha em nós, que faça o seu trabalho para que muitos outros espíritos possam receber a salvação. Então, para pregar esse evangelho da graça do Senhor, para que todos aqueles que se tornaram inimigos do Senhor por conta do pecado, realmente possa ser declarada a paz do Senhor para com eles, para que possa fazer mais o trabalho de pregar o evangelho, salvar, resgatar espíritos. É por isso que nós estamos reunidos. Então, as pessoas, elas não se reúnem em vão, somente para ter tempos bons, para realmente terem um tempo somente para eles. Então, se fizer isso somente por eles mesmos, realmente não existe significado nenhum, não é? Então, realmente, como cada representante de cada país realmente se reúnem para discutirem a paz mundial, realmente nós estamos fazendo um trabalho que é incomparável àquilo, porque nós estamos fazendo o trabalho santo do Senhor. É por isso que nós estamos reunidos neste momento também. Então nós estamos reunidos, nós estamos aqui para saber qual é o trabalho do Senhor, qual é a santa vontade, o trabalho do Senhor. Então para que nós possamos decidir, nós possamos realmente mais uma vez confirmar em nossos corações. É por isso que nós estamos reunidos diante do Senhor. Se nós olharmos a missão mundial, é uma ordem que o Senhor permitiu para nós. E existe o maior trabalho, ordem do Senhor Jesus neste mundo. Então o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou. E durante 40 dias Ele se manifestou para todos. E teve o último trabalho que Ele falou no Monte das Oliveiras. Então disse para todos eles irem para todos os cantos, para todos os confins da terra, para pregar o Evangelho, para serem as suas testemunhas. Então isso realmente é a ordem preciosa do Senhor para todos os salvos. Porque o Senhor, Ele diz que quando o Espírito Santo Ele se manifestasse, nós iremos receber o seu dom. Então, para que pregasse o Evangelho por toda a Samaria, por toda a Judéia, para que o Evangelho seja testificado.
Então, pelo poder do Espírito Santo, nós iremos ser testemunhas do Senhor. Então, quer dizer que quando o Espírito Santo ele vier para nós, ele fará esse trabalho para dentro de nós. Como em Mateus capítulo 28, versículo 13 e em diante, nós podemos ver que tem o mesmo significado. Então, ele disse para nós fazermos realmente discípulos em todo o canto da terra, para que possam ensinar e guardar tudo o que eu tenho vos ensinado. Então veja, para que pois eu estarei convosco até os confins da terra. Então isso é o que o Senhor ele disse no fim. Então nós estamos realmente decididos no último tempo, nós estamos pensando realmente qual é o último tempo, o que é o importante. Então quer dizer que realmente nós precisamos pregar o seu evangelho até os confins da terra para todo o mundo. Nós precisamos precisamos ser as suas testemunhas, nós precisamos fazer seus discípulos. Então assim nós seremos discípulos do Senhor ao pregar esse evangelho para todos os confins da terra. Então, da mesma maneira, no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo ele desceu para essa terra, fez com que 3.000 pessoas recebessem a salvação. Então quer dizer que aumentou mais em 3.000 o número de discípulos. Quer dizer que passou mais de 5.000 o número de discípulos. Então quer dizer que ao recebemos a salvação, nós nos tornamos discípulos do Senhor, todos nós. E é por isso que não somente pelo nome do Senhor nós temos recebido o batismo, mas sim que nós possamos guardar todo o seu ensinamento também. Então nós pregamos o Evangelho. Nós salvamos pecadores que iriam para a perdição, para que possam receber a salvação. Então o Senhor ele nos ensina a sua palavra para que nós possamos fazer a sua santa vontade. Então nós guardamos esse trabalho do Senhor e é o trabalho que nós devemos fazer. Porque se nós olharmos para nós cristãos, realmente nós jamais devemos esquecer essa missão que nós temos recebido. Então eu disse no primeiro dia, vamos realmente desejar, vamos esperar pelo Senhor que logo virá. Então quer dizer que o Senhor ele disse que ele, apressadamente, logo ele virá no nosso tempo. Então nós, nesse nosso tempo, nós podemos dizer, amém Jesus, venha no nosso tempo. Então nesse último tempo, nós estamos vivendo realmente no tempo antes da vinda do Senhor Jesus. Então realmente como deve ser o coração de uma pessoa que está esperando pelo Senhor? Não faz nenhum preparo, realmente espera. Não, realmente nós todos também precisamos nos preparar, nós precisamos esperar, porque quanto menos esperarmos, o Senhor ele virá. Então agora realmente o Senhor ele virá e todos nós iremos receber ao Senhor, mas o problema aqui agora é saber como é que nós iremos receber esse Senhor. Então, porque quando o Senhor ele vier, ele irá nos permitir a sua bênção, a sua glória, e nós não podemos estar de forma vergonhosa diante do Senhor. Nós não podemos ter máculas, nós não podemos ter algo que possa ser imputado como erro diante do Senhor, como em 2 Pedro capítulo 3 ele disse da mesma maneira. É por isso que nesse último tempo que nós estamos vivendo, então qual é a vontade do Senhor Deus? Então qual é essa última oportunidade que o Senhor está nos permitindo? Então nós não podemos realmente deixar o Senhor realmente se entristecer, realmente se decepcionar com a expectativa que Ele tem em nós. Então realmente o Senhor ele permitiu o seu Filho unigênito para nós. Então o Senhor para nos salvar, Ele nos permitiu o seu Filho unigênito como propiciação para os nossos pecados. Então para todo aquele que crê nisso, realmente possa ter a vida eterna e não pereça. Então dentro dessa graça, nós todos recebemos a salvação. Como em Romanos capítulo 8, versículo 32, o Senhor ele não poupou o seu Filho e entregou para todos nós. Quer dizer que este é o Senhor. Então, ele não poupou o seu Filho unigênito.
Quer dizer que sem poupar o seu filho, ele entregou a todos para a morte de cruz. Então realmente como isso é uma palavra surpreendente. Então um Senhor que tem poder. Um homem que é muito rico neste mundo. Vamos pensar, ele pega o seu filho, o único filho que ele tem, para salvar um pecador imundo. Ele entregar o seu filho em troca desse pecador. Isso é possível? Isso é algo inimaginável. Então o Senhor que criou todo o céu, toda a terra, todo o universo, esse grande Senhor, ele largou o seu filho unigênito, entregou para a morte de cruz, para nos salvar, nós pecadores imundos. Então isso é algo que nós não podemos nem imaginar, é algo que realmente não conseguimos nem processar em nós. Porque isso é um grande trabalho que o Senhor ele fez. Então como é que nós podemos compreender, nós podemos entender um trabalho que foi feito pelo Senhor? Isso é uma verdade absoluta feita pelo Senhor. Como em João capítulo 4, versículo 9, realmente assim se manifestou o amor do Senhor. Então, ele enviou o seu Filho unigênito para nós, para nos salvar. Então nisso está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas Deus nos amou e entregou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, aparece continuamente essa palavra chamada amor. Quer dizer que o amor do Senhor, ele se manifestou dessa maneira. Quer dizer que o Senhor, ele ter permitido o seu Filho, amado por nós, é para nos salvar. Então quer dizer que a morte do seu Filho primogênito foi para que nós, pecadores imundos, pudéssemos ter a vida eterna. Porque não é que nós tenhamos amado ao Senhor. Nós estávamos longe do Senhor, desgarrados, realmente perdidos. Nós éramos inimigos do Senhor, mas o Senhor, ele nos amou. E ele deu o seu Filho unigênito para a propiciação dos nossos pecados. Então, porque nós éramos inimigos por conta do pecado contra o Senhor. Como em João capítulo 7, realmente como o Pai o fez, eu também o faço dessa maneira. Então, realmente o Senhor, ele fez esse trabalho de salvar os pecadores. Então, meu Pai trabalha até agora, então eu também estou trabalhando. Então, assim como o meu Pai realmente salva realmente a quem quer, o Filho do Homem também salva a quem quer. Então, qual é o trabalho do Filho do Homem? O Filho do Senhor Deus. É aquele que realmente veio para salvar os pecadores. Quer dizer que ele pagou o valor do pecado para nos salvar. Quer dizer que ele veio para isto. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, realmente diz essa palavra tão preciosa que nós todos precisamos receber diante do Senhor. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele veio realmente para salvar a todos os pecadores deste mundo. Então, quer dizer que esta é uma palavra verdadeira. Então é essa palavra que todas as pessoas precisam receber. Quer dizer que o Senhor, ele veio a este mundo para salvar os pecadores. Assim como o Senhor, ele veio salvar os pecadores, como nós podemos ver em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, realmente o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, para salvar todas as pessoas, ele veio para remir a redenção para todos. O que significa isso? Então quer dizer que uma pessoa, ela pegou dinheiro emprestado e agora não consegue pagar. Então ela era vendida como escrava antigamente, não é? Então uma pessoa que realmente é endividada, ela se torna escrava do pecado. Então se tornou escravo do diabo, escravo do pecado e foi levado para o inferno. Estava sendo puxado, arrastado. Então da mesma maneira agora como um escravo ele está encorrentado, está sendo levado. Ele precisa pagar o valor para que ele possa ser liberto. Então, da mesma maneira, o Senhor ele veio para remir, ele veio para ser a redenção, para libertar. Quer dizer que o sangue precioso do Senhor ele veio para se tornar o valor, a moeda de troca para a nossa liberdade. É por isso que o Senhor Jesus ele veio como a redenção para todos. Ele veio como sacrifício, a oferta para todos. Então, da mesma maneira, o Senhor ele permitiu o seu Filho com o preço de redenção, quer dizer que ele permitiu o seu Filho como missionário a este mundo. Então, se nós olharmos para a nossa igreja, nós podemos ver que temos vários missionários no exterior.
Nós podemos ver vários pais que olham para os seus filhos que são enviados como missionários. Então, para um país realmente tão difícil, um país que passa várias dificuldades, então, mandando ele para lá, realmente eles começam a imaginar, nossa, ali pode ser a última vez que eu estou vendo, é o último lugar que eu estou mandando ele. Então pode ser que jamais realmente consiga ver novamente o seu filho. É por isso que alguns pais dizem, ah, não vá. Então realmente tentam parar os seus filhos. Então, mas realmente uma verdadeira família que recebeu a salvação diante do Senhor se tornou cristão. Realmente eles dizem, eu realmente te criei, eu te fiz nascer, mas você é servo do Senhor. Então realmente o Senhor te envia como seu servo, mas como é que eu vou parar isso? Então não tem como eu parar. Então vá, realmente, e se esforce para esse trabalho. Faça o todo, para que possa salvar muitos espíritos. Mesmo que você morra, está tudo bem. Então o Senhor ele enviou o seu Filho unigênito para nós. Então o que nós podemos poupar olhando para isso? Então nós todos também. Realmente o Senhor ele não poupou o seu Filho unigênito e enviou para nós. Realmente nós para pregarmos esta verdade. Da mesma maneira como o apóstolo Paulo já disse. Realmente para testemunhar esse trabalho do Senhor, eu não considero a minha vida nem um pouco por preciosa. Da mesma maneira, nós precisamos ter este mesmo coração. Que mesmo que nós realmente sejamos mandados para longe, para sermos seus missionários, realmente nós precisamos pensar que isso é algo lógico, porque estamos fazendo trabalho pelo Senhor. Então o Senhor ele teve permitido o seu Filho unigênito para este mundo, parece até cheio de pecado. Ele nos enviou realmente como missionário. Então realmente nós, cheio do pecado, quanto sofrimento, quanta dificuldade o Senhor ele deve ter passado. Quanto suor, quanto dor, sofrimento o Senhor ele recebeu nessa terra. Ele derramou todo o seu sangue no último momento. Ele acabou com a sua vida ali. Para fazer esse trabalho de nos salvar. Como nós podemos ver em Colossenses capítulo 1, versículo 20, quer dizer que realmente conseguimos a reconciliação com Deus através do sangue da cruz. Então quer dizer que o Senhor ele realmente permitiu a sua graça, ele nos libertou. Quer dizer que ele nos permitiu o quê? O aperto de mão. Para que nós possamos realmente conseguir reconciliar a paz com o Senhor. Quer dizer que fomos reconciliados com o Senhor através da cruz. Então da mesma maneira, realmente o Senhor ele se tornou o quê? Realmente a propiciação pelos nossos pecados. E a propiciação pelos nossos pecados, ou a paz, ou a reconciliação, tudo é a mesma coisa. Então não é somente para aqueles que creem, mas para todo o mundo, para todas as pessoas. Ele morreu para o pecado de todas as pessoas, ele se tornou oferta para estes pecados. É por isso que nós todos agora, olhando para esse trabalho que o Senhor Jesus ele efetuou na cruz, que é a reconciliação da cruz. Então agora nós precisamos clamar em alta voz sobre esse trabalho feito pelo Senhor. Da mesma maneira como Atos capítulo 10, versículo 26, nós podemos ver que através do Senhor Jesus, nós agora estamos pregando esse evangelho da reconciliação. Quer dizer que pelo Senhor Jesus, nós estamos pregando esse evangelho da reconciliação de Deus. Então antes as pessoas matavam e morriam, perseguiam, viviam em guerra contínua. Então, mas quando é que esta guerra vai acabar? Mas de repente a guerra acabou, de repente chegou a paz. Então, qual notícia é melhor do que esta? Qual notícia é mais surpreendente do que essa? Tá, algo mais surpreendente do que essa é que os pecadores imundos, que precisavam receber o julgamento, a maldição diante do Senhor Deus, o castigo do Senhor, agora foram reconciliados com o Senhor Deus. Então agora nós estamos pregando essa reconciliação com o Senhor. Assim como em João capítulo 20, versículo 21, o Senhor Jesus que ressuscitou. Ele apareceu para todos os seus discípulos e disse a eles: realmente paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, o Senhor, ele ter descido dos céus, ele ter vindo para essa terra, não foi para fazer a sua vontade, para fazer a vontade do Pai. Então a vontade do Pai é que ele morra na cruz, derrama o sangue, para salvar os pecadores. Quer dizer que essa é a vontade do Senhor Deus. Então, para fazer a vontade do Pai.
Então, para a vontade do Pai. Realmente ele se sujeitou até a morte. Então o Senhor Jesus, ele é morrido na cruz e ressuscitado. Ele fez todo o trabalho do Senhor. Da mesma maneira, realmente como o Pai me enviou, eu também vos envio. Uma pessoa que recebeu a salvação. Então, não somente os cristãos, os discípulos daquele tempo, mas ele está dizendo para todos nós também. É um pedido que nos faz. Ele está nos enviando. E é por isso que o Senhor, ele realmente suspirando, ele diz: recebeis o Espírito Santo. Então, porque se vós perdoardes o pecado, pecados realmente serão perdoados. Mas se deixarem realmente o pecado, ali será. Então, da mesma maneira, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz. Ele ressuscitou, ele venceu o domínio do pecado e da morte. E ele disse para nós pregarmos esse evangelho. Nós precisamos nos tornar as testemunhas do Senhor. Então, para realmente perdoar o pecado de qualquer um que seja, vai ser perdoado. Na igreja católica, o padre fala: os seus pecados foram perdoados e estão perdoados. Então, realmente falam como se o padre tivesse esse poder. Ele fala: realmente se eu deixar o pecado, vai ficar o pecado. Os seus pecados são perdoados, os seus pecados são perdoados. Não é isso. Então, realmente, se pregarmos o evangelho do Senhor, o pecado acaba. Realmente, mas se nós deixarmos, realmente o pecado vai ser deixado. Então, nós precisamos pregar este evangelho. Como em Atos, realmente diz realmente como é que o ouvirão, realmente se não há quem pregue. E realmente como é que pregarão se não há quem crê, quem ouça essa palavra do Senhor. Então, da mesma maneira, o Senhor, ele fez todo esse trabalho realmente de acabar com nossos pecados. Mas se nós não cremos nisso, se não pregamos isso, nós não podemos nem conhecer, nós não podemos nem receber a salvação dessa maneira. Uma pessoa que recebeu a salvação, ele fica com a boca fechada, ele não pregar, então nenhuma pessoa pode receber a salvação, não é? Então, realmente, como é que ouvirão se não há quem pregue? Realmente, como é que crerão se não há realmente quem é enviado? Realmente, como é que pregarão se não há alguém que é enviado? Então, realmente, cada pessoa dizer: eu sou servo do Senhor. Então, muitas pessoas falam, muitas pessoas pegam essa Bíblia, eles pregam o Evangelho. Então, mas se ouvimos isso, eles realmente se esforçam tanto para falar bem. Mas o ponto principal está faltando. Então está faltando o poder do Evangelho que faz os pecadores receberem a salvação. Então por que isso? Então porque na verdade não tem como culpar aquela pessoa. Porque aquela pessoa não recebeu o envio do Senhor. O Senhor, ele envia qualquer pessoa. O Senhor, ele envia somente aqueles que receberam a salvação verdadeiramente. Aqueles que podem pregar o Evangelho. Aqueles que compreenderam a verdade do Senhor Deus. E não somente isso, aquele que recebeu o dom do Espírito Santo. Então essas pessoas são enviadas. Então durante o tempo que já passou, realmente eu pregava o evangelho em uma cidade e eu vi um pastor, um evangelista, que ele disse: pastor, eu vou me tornar como o Senhor, eu quero pregar o evangelho para muitas pessoas. Então eu estou indo para vários lugares, para várias ilhas, várias cidades para pregar o evangelho. Eu tenho esse dom do Senhor Deus de fundar igrejas, eu tenho esse poder, Senhor. Então ele falava com toda confiança isso para mim, contando. E eu perguntei para ele: você recebeu a salvação? Ele disse: não. Eu perguntei: você nasceu de novo? Ele falou: não. Então ele era verdadeiro no que falava, sincero. Até por isso que eu disse para ele: como que você nem recebeu a salvação? Quem é que te pediu para fazer isso? Quem é que te enviou? Então isso é somente um ato heróico que vem de dentro. Tem pessoas que são assim, não tem o que fazer. Mas realmente, como é que pregará se não foi enviado? Então como é que pode pregar se não foi enviado? Como em Jeremias capítulo 23, o Senhor, ele disse que eu não os enviei, mas eles falarem em meu nome, de nada é benéfico para vós. Então realmente ele nem foi enviado pelo Senhor, mas ele fala: eu sou do Senhor, mas não existe benefício nenhum. Então nós fomos enviados pelo Senhor. Então assim como o Pai nos enviou, realmente o Senhor, ele nos envia.
Então agora, para pregarmos essa verdade do Senhor, nós todos na verdade somos missionários. Nós somos aqueles. Não é que é necessário que precisamos ser enviados para o exterior para pregar com toda a família. Não, não é isso para ser missionário. Eu ir lá para o exterior, pregar para os estranhos. Realmente, mesmo que eu não consiga fazer isso, existem muitos pecadores que eu preciso resgatar. O que? Que são os meus vizinhos, assim como o cântico. Então, realmente, nós todos temos essa grande missão. Nós recebemos esse grande dever. Então, antes nós éramos inimigos do Senhor, nós merecemos receber o castigo, o julgamento diante do Senhor Deus, mas o Senhor Jesus, ele morreu e ele trouxe o que? A paz para nós. Então nós precisamos ir ali, fazer esse trabalho. É por isso que em Salmos 108, realmente eu não morrerei, mas eu anunciarei as boas obras do Senhor. Então, um salvo, ele não pode morrer cedo, ele precisa viver durante um longo período de tempo. Porque às vezes eu cumprimento os irmãos dizendo, tenha saúde, viva bastante. Então, tem pessoas que ficam rindo. Então, por que acham engraçado eu falar para ter saúde, para viver bem? Eu não estou falando para comer bem, viver bem nessa terra, usufruir bem das coisas. Eu digo para não morrer logo, cedo, precisa viver pelo Evangelho, precisa ter um objetivo de vida, então precisa cumprir esse objetivo. Então precisa viver um pouco mais para fazer esse trabalho do Senhor, precisa morrer por esse trabalho do Senhor. Então, vivendo é pelo Senhor, morrendo é pelo Senhor. Então, viver ou morrer, eu sou do Senhor. Então nós já não somos nossos, a minha vida, a minha saúde, a minha vida, o meu tempo que me foi dado. Como é que eu vou viver bem? Como é que eu vou comer bem? O que eu vou fazer para viver bem? Como é que eu posso atingir os desejos, os sonhos que eu tenho programado? O Senhor não me deixou para isso. Então olhem bem para a vida do Senhor, olhem para a vida de Paulo, olhem para a vida de Pedro, olhem para todos os servos do Senhor. Eles viveram por eles mesmos e morreram por si? Não foi. Todos eles de igual maneira viveram pelo Senhor, viveram pelo Evangelho do Senhor. E todos eles foram à morte por conta do Senhor. Por quê? Porque viver ou morrer nós somos do Senhor. Então uma pessoa que pode viver pelo Senhor, realmente é aquele que pode morrer pelo Senhor. Aquele que está preparado para morrer pelo Senhor é aquele que pode viver pelo Senhor. Se nós olharmos a vida de fé, eu vivo realmente no meu conforto, no meu limite. Eu vou ali na igreja, eu vou ali, louvo com todos os irmãos no salão de culto, eu oro, aprendo um pouco da palavra. É isso? Isso até uma pessoa que não recebeu a salvação faz muito bem. Os próprios religiosos no mundo fazem melhor do que a gente. Isso não é vida de fé. A vida de fé é algo realmente extraordinário. O Senhor Jesus, desde o momento que nasceu, ele nasceu preparado para morrer na cruz. Uma pessoa que nasce nessa terra, eles vivem algumas dezenas de anos e estão vivendo para morrer e ir para o túmulo depois. Então imagine nós. Nós, desde o momento que recebemos a salvação, o tempo que me resta, todas as minhas habilidades é para o Senhor. Então eu preciso viver pelo Senhor. Eu preciso morrer pelo Senhor. Então como isso é algo tão realmente incrível, não é? Então nós estamos vivendo neste mundo em vão. Então, mas a nossa vida não pode ser em vão. Como em João capítulo 12, realmente da mesma maneira como uma semente ao cair no solo, ela não morrer, ela vai ficar ali. Mas se ela morrer, ela vai dar muitos frutos. Então, da mesma maneira como o Senhor, ele disse, o Senhor Jesus, ele foi como uma semente, o Filho unigênito do Senhor, que caiu nessa terra.
Então o filho unigênito que veio a esta terra morreu para fazer muitos filhos. Então da mesma maneira o Senhor Jesus antes de morrer ele era filho unigênito, mas agora após o Senhor Jesus morrer ele deixou de ser filho deixou de ser filho unigênito, ele virou filho primogênito de muitos irmãos. Então agora ele realmente como primogênito irá retornar pelos seus irmãos. Assim como a palavra de Hebreus, o Senhor ele veio primeiro um filho unigênito e o Senhor após ter ressuscitado. Então ele veio e após ressuscitar ele disse para as mulheres, vá para os meus irmãos. Então quer dizer que o meu pai é o vosso pai. Então vocês são os meus irmãos. Ele se tornou o primeiro irmão de muitos. Então, o Senhor ele morreu, a semente foi morta para dar muitos frutos, para dar muitos filhos. É por isso que se nós morremos também, nós todos... Uma pessoa disse que a semente ela apodrece e não foi usado direito. Então realmente se apodrecer, essa semente não presta para nada. Mas a vida não apodrece. Então ele quebra-se a casca, ele pode perder o seu exterior, mas ali dentro, a semente ela pode dar 10, 50, 100 vezes mais. Então, mas dentro da igreja, as pessoas querem ser individualistas, não querem realmente se sacrificar, servir aos outros irmãos. Como é que as pessoas podem receber a salvação? Então, o Senhor Jesus ele morreu como uma semente para dar muitos frutos. Da mesma maneira, nós também para podermos salvar outros espíritos. Então, se não tiver espírito, não tem a dignidade, direito de morrer. Porque como é que um morto pode morrer? Não é? Então, mas da forma que uma pessoa está viva, recebeu a vida do Senhor, então ele pode passar essa vida para o próximo. Então, porque agora realmente da morte o Senhor ele nos resgatou e agora da vida ele trabalha em nós. E é por isso que agora nós todos, para salvarmos muitos espíritos, tem muito trabalho que nós devemos fazer. Assim como Romanos capítulo 1, versículo 16 está escrito: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então pensem bem nesta palavra. Eu não me envergonho do Evangelho. Então, algumas pessoas elas têm vergonha de evangelizar. Algumas pessoas realmente não conseguem nem dizer que leem a Bíblia. Eles vão e enrolam a Bíblia no jornal e ele tem vergonha de falar, eu tenho vergonha de falar que eu vou para a igreja. Mas antigamente tinha pessoas assim. Hoje em dia ninguém vai falar, eu tenho vergonha de ir para a igreja. Mas antigamente tinham. Antigamente uma pessoa estar no meio do trem, no meio do avião, lendo a Bíblia. Quando nós olhávamos para pessoas dessas, eu não sei o que tinha naquele interior. Mas eu pensava, nossa, é uma pessoa muito incrível. Porque as pessoas gostam de ler livros filosóficos, com teorias, realmente com grande teor científico. As pessoas respeitam esse tipo de pessoas. Mas você está lendo a Bíblia, a palavra do Senhor Deus, aprendendo, você está pregando. Como isso é algo surpreendente? Então, este evangelho ele pode salvar todo aquele que crê. Quer dizer que este é o poder do Senhor Deus. Então, o dom do Senhor Deus é de salvar o pecador que ia para o inferno, agora ele se tornar o povo do Senhor Deus. Então, a vida, ela pode fazer a outra vida nascer. Então, seja planta, seja animais, uma vida pode dar a continuidade, a vida a outro ser. Então, como uma semente que caiu no solo, morreu, e ele pode dar realmente frutos, pode fazer nascer outras plantas. Então, se olharmos para o mundo animal, nós podemos aprender diversas coisas. Os animais também, eles têm os seus filhos, eles criam os seus filhos. Então, a mãe morre criando os seus filhotes. Há muito tempo atrás eu fui para Vancouver para pregar o evangelho. Então, eu fui para um lugar para ver que onde os salmões eles subiam. Então, haviam salmões bem grandes, realmente correndo contra o percurso do rio. Vinham lá do Pacífico
Então, quando eles vivem 4 anos no Pacífico, depois eles voltam para os rios, para as nascentes onde eles cresceram, onde eles nasceram. Eu fui com outro pastor para ver. Então, se você captura eles no meio do caminho, eles são bem grandes, desse tamanho. E eles ficam bem quietos quando você pega. Por quê? Porque acabou toda a energia deles. Mas tem outros salmões que estão cheios de energia. Que está caindo a água da cachoeira, mas eles conseguem pular e subir. Eles usam toda a força e sobem, mas tem alguns que caem para fora. Mas realmente é incrível ver aquilo. E também tem um lugar onde está feito para realmente o criadouro deles. Então eles vão para aquele lugar. Os fêmeas e machos sobem para aquele lugar. As fêmeas colocam os seus ovos. E os machos eles fertilizam. Eles fecundam. E todos eles morrem ali. Porque acabou toda a energia, toda a força eles gastaram para chegar naquele lugar. E então aquele ovo realmente vai nascer os filhotes. E eles não vão saber nem da onde eles nasceram, mas os filhotes eles só vão nascer e eles vão viver ali e vão para o mar. E quando eles crescerem, eles indo ao mar e depois retornam novamente. Então dentro de 100, 1 ou 2 eles retornam. Então é realmente algo impressionante, não é? Se tem 100 salmões, pelo menos 1 ou 2 conseguirem subir lá para cima, é incrível. Então, e continuamente eles fazem a mesma coisa. Se você pedir para um homem fazer algo, será que ele consegue? Não consegue. Até os peixes, ninguém ordenou ao peixe para fazer aquilo, mas ele o faz. Então, eles colocam seus ovos e eles morrem. Eles fazem todo o trabalho que eles conseguiam fazer. Então, ontem ou antes de ontem, quando tem tempo, eu gosto de assistir o Reino Animal. E eu tinha visto uma tartaruga marinha que, quando elas crescem, estão prontos para colocar os seus ovos, fecundarem. Eles voltam para a praia onde eles nasceram e cavam um buraco bem profundo, colocam os seus ovos e depois tampam o buraco. E dependendo do calor que é posto sobre a areia, sobre a praia, quando dá 37 graus Celsius, eles se tornam realmente machos e quando fica mais quente que 37, eles se tornam fêmeas. É incrível, não é? E aqueles filhotes de tartaruga que saem destes ovos e eles crescem, eles voltam novamente para o mar. Eles procuram água no mar. Dentre 1000 que nasceram, um ou outro voltam para a praia, como a sua mãe a fez. Da mesma maneira colocam os seus ovos. Então vocês conhecem a história do peixe-espinho, não é? O peixe-espinho também. Ele coloca o seu filhote, ele faz crescer. E quando realmente eles nascem, os ovos eles realmente nascem, eles morrem. E os filhotes nem sabem disso. E eles vão e comem, porque viram o peixe, o corpo da mãe. Realmente o povo também é a mesma coisa. A fêmea coloca os ovos. Realmente parece vários ovinhos, parece muitos realmente uva. Realmente os cachos de uvas bem bonitinhos os ovos e os machos eles protegem. Se algum peixe, se algum outro animal vem tentar devorar os filhotes, ele vai e luta. Ele protege, ele nem come, ele gasta toda a sua energia sem dormir, protegendo os seus filhotes. E depois, quando está pronto de nascer os seus filhotes, ele está todo cansado e morre. E então os filhotes, ao nascerem, vão e comem toda a carne do pai, e eles vão crescendo. O que vocês acham sobre isso? Até o pinguim, naquele inverno tão frio, eles colocam os seus ovos. Então se fosse somente no chão que coloca os ovos, com certeza ia congelar e todos iam morrer. Mas eles colocam realmente bem embaixo das pernas e ficam chocando. Então macho e fêmea ficam revezando um com o outro. Um vai lá para o mar durante vários dias, realmente pegando vários peixes, pescando. E eles, sem digerirem os peixes que eles comem, eles trazem novamente para realmente alimentarem o peixe, o seu marido e o seu filhote que nasce do ovo. Então eles fazem continuamente esse trabalho. O filhote também, quando ele nasce do ovo, ele iria morrer ali naquele gelo.
Mas os pais colocam ele ali no meio das suas pernas e vão aquecendo ele durante 1 mês, 2 meses. Então pensem nisso. Então vocês, os animais também. Todos eles se esforçam bastante para ter os seus filhotes, para cuidarem muito bem. Se esforçam tanto, gastam tanta energia, realmente até quase morrerem. Então nós cristãos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir atrás de um outro espírito para que ele possa nascer. E fazer com que o outro espírito que nasceu possa ser alimentado, possa ser conduzido pelo sacrifício, pela palavra do Senhor Deus. Isso é o coração que o Senhor nos permitiu. Porque se nós não fizermos assim, nós estamos indo contra a vontade do Senhor, do Espírito. É por isso. O cristão, ele ter o coração realmente individualista, ele não tem interesse nenhum no realmente pregar o Evangelho. Viver de forma vaga a vida de fé. Realmente existem tantos espíritos que poderiam receber a salvação. Então nós não devemos esquecer que existem muitos espíritos que estão morrendo, que estão se perdendo. A evangelização mundial é para expandir o reino do Senhor Deus. Como Mateus capítulo 6, versículo 10, realmente faça o seu reino aqui na terra. Então o reino do Senhor Deus é se fazer aqui na terra. Então quer dizer que o reino do Senhor Deus ele precisa se cumprir dentro de nós. O reino do Senhor Deus que não é visível. Aquele reino do Senhor Deus. Como em 1 Pedro capítulo 2. Realmente nós somos a família do rei. Nós somos como a realeza, nós somos escolhidos, nós somos o povo do Senhor Deus. Ao recebermos a salvação, nós nos tornamos em povo do Senhor Deus. Um país ele precisa ter fronteiras e precisa ter um governo, um poder que domina, que é o Senhor. Então, todas as coisas que se ocorrem nessa terra, quer dizer que está se preparando o reino do Senhor Deus. Do que adiantam um lugar onde não existe o povo do Senhor? Então nós precisamos buscar o seu reino e a sua justiça. Então buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Então nós que estamos vivendo aqui, realmente existe uma fronteira diante do Senhor Deus. Que cada momento está aumentando. Então, se olharmos para o povo de Israel, realmente eles perderam toda a fronteira deles, eles perderam toda a sua terra durante 2000 anos, sofreram, foram espalhados pelo mundo, e agora eles retornaram, lutaram contra os povos árabes, e eles recuperaram a sua terra. Não é incrível uma coisa dessas? Então também o povo de, realmente, Abraão também quando ele foi para a terra que o Senhor Deus prometeu, ele foi, lutou e tomou, porque o Senhor prometeu a ele. Então o filho unigênito do Senhor morreu. As pessoas que estão pregando o Evangelho, eles morrem para fazer esse trabalho do Senhor Deus. Quer dizer que isto é uma guerra. Quando nós olhamos numa guerra, nosso país também, quando estava na guerra das Coreias, realmente quando nós estávamos em guerra, muitas pessoas lutavam para conseguirem tomar realmente um morro, uma pequena área de terra. Realmente quanto que as pessoas lutaram, derramaram seu sangue para fazer essa guerra. Então nós todos, realmente tudo que temos perdido diante do Senhor, realmente nós estamos lutando para tomar novamente a terra que o Senhor nos deu. Então a esta guerra não existe trégua. Se nós olharmos nesse nosso país, eles falam, o mundo todo está em paz, nós estamos em paz. Mas o mundo todo está se preparando pela guerra. É a última guerra, a terceira guerra mundial. Essa terceira guerra mundial não é uma guerra onde um vai vencer, o outro vai perder. É uma guerra que não existe vitorioso. Então se hoje acontece uma guerra, vamos pensar.
Então, numa guerra existem inimigos. Então, as pessoas eles vão para a guerra por conta da nação, por conta do seu país. Então, se acontece uma guerra, todas as nações eles se preparam realmente para a defesa ou para a batalha, não é? Não tem tempo para ficar discutindo, falando, ah, quem sou bom, eu sou melhor que você. Não existe isso. Todos precisam ir lutar. Agora, para a manutenção do país, para manter a paz, para manter a liberdade do país, precisam ir lutar. E nós, para pregarmos o amor do Senhor. Nós que somos a criação do Senhor, para podermos salvar a muitos. Nós estamos na guerra contra o diabo. Quando chega o momento da guerra, não é somente os soldados que vão para a linha de frente guerrear que estão guerreando. É toda a nação, todo o povo está se preparando para a guerra. Tem as tropas que estão na linha de frente, tem as tropas que são um reforço, que estão na retaguarda. É assim que acontece uma guerra. Então, quem está na fronteira guerreando, lá na linha de frente, realmente estão dando as suas vidas para guerrearem, estão se esforçando bastante. Mas se as pessoas que estão lá atrás, na retaguarda, eles só falam, ah, vou ficar aqui de boa, na calma, como assim eles vão ganhar a guerra? Precisam todos lutar com a seriedade. Então, agora nós estamos em guerra. Então, as pessoas que agora estão na fronteira lutando. E todos os soldados que estão realmente se alistando para a guerra. Então nós estamos lutando essa última guerra. Assim como Mateus capítulo 11, versículo 12, ele disse que se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Então é agora pela força que o tomam, que se apodera dele. Então quando se salva pessoa por pessoa, realmente nós estamos tomando a vida daquela pessoa do diabo. Nós estamos trazendo para a fronteira. Então o diabo ele se esforça por completo para não perder. Então o diabo ele sabe que ele vai para o inferno, mas ele não quer ir para o inferno sozinho. É por isso que ele quer levar muitas pessoas. Ele realmente se esforça bastante, não é, para fazer. Mas as pessoas que não creem realmente são enganadas e são tentadas por várias coisas no mundo. E são levadas. E várias pessoas que realmente estão servindo ao Senhor, mas eles recebem a tentação do diabo para endurecer o coração deles. Para que não creiam, ou para que não recebam a salvação, ou para que não vivam diante do Senhor Deus. Como em João capítulo 8, versículo 12, realmente, mesmo que ouça a palavra, ao não compreender, o diabo ele atrapalha para que eles não possam receber essa salvação. Porque o diabo ele pode entrar no coração dessa pessoa e pode tomar a palavra. Então realmente a palavra ele ouviu, mas a consciência dele não conseguiu compreender. O diabo rapidamente vem e rouba a palavra do coração dessa pessoa. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, realmente o Deus deste mundo, ele realmente engana o coração de muitos. Então, ele confunde o coração das pessoas. Assim como se fosse na Coreia do Norte, para não deixar ouvir realmente as notícias do exterior. Atrapalha as pessoas conhecerem o mundo afora. Quer dizer que traz a tribulação para o coração dessas pessoas. Para que a luz não possa brilhar no coração das pessoas. O diabo, quanto mais próximo vai chegando do fim, mais ele realmente vai tentando se esforçar o máximo possível para enganar a muitos. Então o diabo ele sabe que o seu tempo realmente tem chegado e há de chegar. É por isso que ele rapidamente ele faz os últimos trabalhos, o último esforço que ele tem para enganar, para acabar com a vida de muitos. É por isso que quanto mais nós estamos próximos deste fim, mais fica difícil nós pregarmos o Evangelho, em vários pontos.
É porque o diabo ele está se esforçando no máximo. Então, mas realmente o mais incrível é que o Senhor ele está conosco. O Senhor ele está lutando por nós. Então, mesmo que o diabo ele seja muito forte. Então, o diabo ele crucificou o Senhor e ele começou a gritar, começou a clamar, dizendo: "Ah, eu venci." Se olharmos em Gênesis capítulo 3, a cobra realmente ela feriu o tornozelo da descendência da mulher. Quer dizer que é o Senhor Jesus. Realmente feriu o tornozelo do Senhor Jesus e o Senhor Jesus quebrou a cabeça da serpente. Da mesma maneira, como o Senhor Jesus disse, realmente está consumado. Realmente acabou, quebrou com a cabeça. Então, antes eu estava subindo numa montanha e eu vi uma cobra que entrou no meu caminho. Eu peguei a pedra e bati na cabeça. Então, acabei com a cabeça dela. E ela ficou realmente balançando de um lado para o outro. Da mesma maneira é com o diabo. Realmente não tem o que temermos, é só quebrar, porque a cabeça dele já foi quebrada. Já foi escolhido, já foi decidida a vontade do Senhor. O Espírito Santo é nosso. E é por isso que nós já não temos o que temer agora. O apóstolo Paulo disse que ele venceu a luta realmente santa. Ele guardou a sua fé. Ele não considerou a sua vida por nada por preciosa. Então, em tudo, realmente ele se esforçou para o Senhor. E ele está dizendo que a coroa da justiça está esperando, aguardando por ele. Então, existe um último momento onde nós iremos receber esse elogio diante do Senhor Deus, não é? Então, eu comecei a pensar numa coisa. Realmente, olhando para o apóstolo Paulo. Realmente, ele era saudável, mas por que será que o Senhor levou tão rápido a vida dele? Podia ter dado mais chances a ele. Até o Estevão realmente queria pregar o evangelho. Por que o Senhor não deu a chance para eles? Então, vários dos cristãos, eles morreram de forma incrível diante do Senhor. De forma honrosa. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro morrendo, crucificado de cabeça para baixo. Vários cristãos que morreram queimados. Vários cristãos que foram realmente mutilados, realmente morreram de formas realmente terríveis. Mas por que será que o Senhor deixou para que eles se sacrificassem dessa maneira? Para que pudessem seguir a vontade da cruz. Então nós também, olhando para isso, precisamos seguir de forma firme. Então o apóstolo Paulo, ele disse: realmente eu, pelo Evangelho, todos os dias eu sofro. Então o apóstolo Paulo, ele sofreu. Por quê? Para que as outras pessoas pudessem pregar o Evangelho fortemente. Então na Guerra da Coreia, realmente já haviam muitos companheiros que foram mortos ou foram feridos. Então os companheiros, eles foram com toda a coragem e lutaram e foram resgatar os seus amigos, levar o corpo deles. Então realmente sobre o corpo dos nossos aliados para frente avançarei. Então realmente eu li um livro que um marido de uma mulher, realmente de uma irmã, realmente ele foi pregar o Evangelho e ele morreu. E a esposa, que é tão contra esse trabalho de ele pregar o Evangelho, viu ele com a Bíblia na mão indo para pregar o Evangelho e ele morrendo. E ela também fez a mesma coisa, ela seguiu, ela levou a Bíblia também para pregar o Evangelho. Existem vários registros assim. E as outras pessoas realmente tiveram realmente coragem, várias esperanças para poderem seguir nesse trabalho. Então, dentre aqueles que foram realmente estabelecidos diante do Senhor Deus, realmente quem é que morreu de forma calma, mansa, morreu do jeito que ele queria? Realmente todos que se esforçaram pelo Senhor morreram, realmente sacrificando, realmente pregando o Evangelho pelo Senhor. Nós também podemos fazer isso. Como é que nós não podemos realmente deixar de fazer isso? Como o apóstolo Paulo já disse, realmente ele está trabalhando com o Senhor. Então nós também precisamos trabalhar diante do Senhor. Então agora nós precisamos ver que agora existe a graça do Senhor. Essa graça, esse tempo da graça realmente está querendo passar. Então agora parece que está acabando toda a vontade do Senhor Deus, mas realmente o dia do Senhor está chegando. Nós estamos vivendo no último tempo agora no momento. Então antes que
o julgamento, o castigo do Senhor chegue. Então agora está pronto para chegar o dia do juízo do Senhor. Então nesse último tempo, o Senhor abriu o caminho do Evangelho para nós. Então nós todos agora precisamos levar essa graça, essa palavra do Senhor para pregarmos o Evangelho. Não existe realmente tempo para nós imaginarmos outras coisas ou tentarmos gastar o nosso tempo com outras coisas. Quando nós olhamos 2007, nós havíamos planejado para fazer a missão mundial. Então nós nos esforçamos por completo. Nós havíamos proclamado, decidido realizar a missão mundial. E agora se passaram 14 anos. Mas e agora? O que aconteceu após decidirmos isso? Se nós olharmos no mundo, em 77 países, nós temos 780 igrejas ativas no momento. Então, pelo realmente os dados que nós recebemos. Então, realmente, quanta graça que o Senhor irá nos permitir, quanta chance o Senhor irá nos permitir. Ele irá continuamente nos permitir. Eu sei disso. Realmente existe muito trabalho para nós fazermos ainda. Então, nós todos, enquanto estamos aqui, enquanto estamos vivendo, nós nos esforçamos bastante. Durante o ano que se passou também. Tivemos dificuldades por conta do coronavírus. Mas o que eu agradeço muito diante do Senhor é que muitos irmãos, eles não deram as costas. Eles continuamente avançaram, eles aprenderam a Bíblia, se esforçaram, estiveram se esforçando para estar em comunhão, para ouvir a palavra de forma online. Realmente fizeram as ofertas esforçadamente, oraram continuamente e se ajuntaram para trabalhar, para cooperarem pela evangelização mundial. Houveram muitas pessoas assim. O Senhor Deus, Ele está trabalhando no meio de nós. Nós não recuamos. E também se nós olharmos realmente muitas igrejas que estão agora se sacrificando, estão realmente fazendo as doações para as igrejas que estão no exterior. Realmente como o Senhor Ele tem amado desse trabalho que nós estamos fazendo. Então no meio dessa dificuldade toda por conta do Covid, nós todos temos muitas dificuldades para vermos nosso dia a dia, mas nós estamos ofertando, nós nos voluntariamos para ajudar os irmãos e irmãs que estão no exterior, mesmo sendo difícil a nossa vida aqui na Coreia. Então realmente o Senhor Deus, Ele há de agradar. Com certeza Ele está feliz. Realmente eu agradeço demais para todos os irmãos. E também pela evangelização mundial. Nossos irmãos e irmãs. Realmente eles se voluntariaram para irem para o exterior para pregar o Evangelho. Olhando para esses missionários, olhando para aqueles familiares que estão se esforçando para pregar o Evangelho. Realmente eles estão realmente esforçadamente pregando o Evangelho. Então, nesse último tempo que o Senhor Ele deixou para conosco. Realmente acredito que esse tempo realmente nos foi permitido. Realmente eu acredito que nós somos o último corredor. Nós somos os últimos atletas para cumprirmos esse trabalho do Senhor. Se nós olharmos as igrejas iniciais, nós temos vários irmãos e irmãs, apóstolos, discípulos do Senhor que pregaram o Evangelho. Quantas pessoas se sacrificaram, quantas pessoas morreram por conta do Evangelho. É por isso que em curto período de tempo o Evangelho foi pregado pelo mundo todo. Então agora nós estamos nesse último capítulo. Nós, como os últimos, nós precisamos nos esforçar. Será que nós não deveríamos realmente nos preparar? Realmente, já que eles começaram de forma tão bonita, tão incrível, nós não podemos terminar de um jeito tão fracassado, tão perdido. Nós precisamos terminar o legado deles. Então, realmente, para que nós não passemos vergonha diante de todos aqueles irmãos e irmãs que se sacrificaram e morreram por nós. Então, nós precisamos fazer o nosso máximo. É por isso que nós possamos, no final, realmente testemunhar dizendo: nós lutamos uma luta santa. Então, realmente muitos se sacrificaram, muitos lutaram. Então, como nós também, realmente precisamos nos esforçar. Nós vamos estar em paz, nós vamos descansar. Realmente houveram muitas pessoas que morreram na guerra, mas eu vou ficar ali na calma, na paz? Não tem como ser assim. Então, não pregar o Evangelho é pecado. Realmente nós sabemos disso. Como em 1 Coríntios capítulo 16.
Realmente, se eu não pregar, realmente ele disse, ai de mim se não pregar o evangelho. Então, realmente, não tenho que me gloriar, me vangloriar, realmente, se eu não pregar o evangelho. Realmente, pregar o evangelho é algo normal que deve ser feito. Eu preciso pregar o evangelho. Como em Tiago, capítulo 4, realmente eu, mesmo sabendo fazer o bem, eu não faço, isso se torna pecado. Então, eu não fazer é pecado. Então, as pessoas do mundo fazerem coisas malignas é o pecado, mas se nós não fazemos as coisas boas também é pecado diante do Senhor Deus. Quer dizer que se nós não pregarmos o evangelho, é o maior pecado diante do Senhor. Então, com certeza, se eu não fizer, todos os outros estão fazendo também. Mas vê se diante do Senhor Deus essa palavra vai funcionar. Como em Provérbios 12, 12, realmente, nós não podemos deixar as pessoas que estão indo para o inferno. Nós não podemos deixar o espírito que está sendo levado para o inferno. Então mesmo que eu diga, eu não sabia disso, eu não conhecia, como que um homem que vê o nosso coração realmente irá agir? O Senhor Deus, Ele está vendo todas as coisas. Então como que eu posso dizer, eu não tive relação nenhuma com aquela pessoa? Com que realmente certeza eu posso dizer isso? O Senhor, Ele está olhando para o nosso coração, o Senhor, Ele está observando. Realmente o Senhor, Ele há de retribuir tudo conforme o que nós temos vivido. Realmente se eu não tiver pregado o Evangelho, o Senhor, Ele há de julgar dessa maneira também. No meio da guerra, uma pessoa está indo para frente, derramando seu sangue, indo para frente para lutar, para morrer. E tem outros soldados que desertam porque eles ficam com medo de morrer. Mas será que isso tudo funciona? Nós não podemos nos tornar em desertores. Não pode existir desertores no meio de nós. Então eu ter pego uma doença de morte, eu estou quase morrendo, mas eu sei que existe um remédio, eu sei que existe uma cura muito boa. Mas eu ficar com essa cura e não passar para os outros, eu não querer ajudar as pessoas. Então se eu deixar essa pessoa morrer porque eu tinha, mas eu não quis ajudar, realmente como isso vai se tornar um pecado na consciência? Então uma pessoa que agora está se afogando, realmente se ajudar um pouquinho, essa pessoa vai ficar viva. Então, mas ele falar, estou cansado, que preguiça, não dá, agora eu não tenho tempo. Então eu vou me tornar um pecador, eu vou ser uma pessoa que deixou aquela pessoa morrer. Então eu estar ali no meio da rodovia, tem uma pessoa morrendo, e eu deixo aquela pessoa, não denuncio, ou eu não realmente chamo a emergência, quer dizer que eu também sou uma pessoa que deixou aquela pessoa morrer. Se existe uma pessoa que está morrendo de fome ao nosso lado, nós não vamos comprar uma banana por ela? Então isso é fazer a bondade. Quer dizer que isso é um problema na consciência que nós temos. Então se eu ajudar um pouquinho aquela pessoa, o espírito daquela pessoa pode receber a salvação. Mas eu ter a preguiça, eu falar, não dá, eu não consigo ajudar agora, eu deixar aquela pessoa morrer, realmente isso não vai se tornar pecado? Claro que isso vai se tornar pecado diante do Senhor Deus. Então realmente orem diante do Senhor Deus, peçam diante do Senhor Deus e vejam se isso é normal. Realmente mesmo que eu não tenha conseguido fazer isso até hoje, realmente agora no novo ano eu preciso fazer isso diante do Senhor Deus. Como em Ezequiel capítulo 3, versículo 17, né? Realmente o Senhor Deus, Ele já disse para Ezequiel naquele momento. Então eu realmente estabeleci você como atalaia de Israel. Então você, ouvindo a minha palavra, realmente irá soar para o povo de Israel, para acordar. Atalaia é aquele que vê os inimigos estão chegando, ele toca a trombeta, soa a trombeta para que o povo possa saber que o perigo está próximo. O atalaia é aquele que acorda, que precisa estar vigilante para avisar o povo. Mas se ele está dormindo sendo um atalaia, ele não soprar a trombeta, quer dizer que isso é um pecado diante do Senhor. Então realmente ele, ouvindo a palavra do Senhor, entendendo ou não, crendo ou não, ele precisa passar para o povo de Israel. Não importa. Precisa pregar, precisa anunciar essa palavra do Senhor. Então nós precisamos saber que não evangelizar é pecado diante do Senhor Deus. Então por conta desse coronavírus. Realmente parece que não existe fim. Então continuamente existe realmente dor, existe esse sofrimento. Então muitas pessoas estão só esperando para que a vacina realmente fique pronta para ser distribuída para todos. Então realmente, será que a vacina ela pode curar a todas as pessoas? Ou será que vai surgir uma doença pior que o coronavírus?
Realmente não existe vida, não existe a verdadeira esperança na Terra. É isso que o Senhor Deus está querendo nos mostrar através dessa situação. Então realmente não temos uma vacina que possa resolver esse problema, mas nós todos temos a vacina de tirar o espírito que está indo para o inferno para a vida, para o reino do Senhor Deus. Nós temos essa vacina, nós recebemos essa vacina, agora nós temos essa imunidade, resolvemos esse problema. Então agora, nesse evangelho, nós estamos pregando esse evangelho, essa graça do Senhor. Então realmente não deve ser o nosso dever pregar esse evangelho para as outras pessoas, para que elas possam receber a salvação, para que elas possam ir para o reino do Senhor Deus. Realmente nós agora estamos pregando essa vacina do Espírito. Realmente uma pessoa que ouve jamais há de perecer novamente. Então por conta da missão mundial, realmente o que nós precisamos fazer? Eu vou contar algumas coisas. Então primeiro, todos os irmãos e irmãs agora, eles que receberam a salvação, precisam se esforçar para estarem em comunhão, dentro de um rebanho, precisam estar unidos, porque sozinhos eles não dão conta. Como em Efésios capítulo 3, versículo 20, realmente através do poder que o Senhor ele atua em nós. Agora, realmente, o dom de Deus que opera no meio de nós agora, realmente o Senhor ele opera através do seu Espírito em nós. Tá, até a floresta que estava queimando, estava tendo um incêndio florestal, se tiver uma distância entre as outras árvores e as plantas, realmente pode cessar o fogo. Então, da mesma maneira, realmente o Senhor ele está trabalhando conosco. Então sozinho eu não consigo fazer nada, mas juntos nós podemos fazer. Então nós também, todos temos recebido a salvação. Individualmente existem muitas coisas boas que podemos fazer. E existem as coisas que também não conseguimos fazer muito bem. Então, eu olhando para o que as outras pessoas haviam realmente escrito, eu vi uma história de um casal que realmente havia se casado. E eles estavam vivendo durante vários anos. E eles viram que não tinha muita compatibilidade entre eles. Porque ele era destro, a esposa era realmente canhota. Então cada um usava a colher de um jeito. Então pela manhã ele acordava bem cedo, mas a esposa ela fica acordada até tarde da noite e acorda realmente bem tarde na manhã. Então realmente essas coisas totalmente diferentes, personalidades diferentes. Ele era uma pessoa bem realmente apressada, realmente ocupada. Ele quer sempre fazer rápido as coisas, mas a esposa é uma bem lenta, querendo deixar tudo para a última hora. Então, mas e aí? Então, realmente, o Senhor disse depois para ele, quando ele começou a falar: Nossa, Senhor, por que permitiu uma esposa dessa para mim? Porque o que a esposa não consegue fazer, você pode fazer. Esse é o seu dom. É para você fazer isso. Então, isso que ele compreendeu. Então, vendo isso, estava certo. Então, seja na família, seja dentro da igreja, existem coisas que você faz bem. Existem coisas que você não consegue fazer muito bem. Então realmente existe realmente o seu papel para fazer. Realmente não tem o que você realmente culpar o próximo. Então realmente existem coisas que eu posso fazer bem, então eu vou fazer. Se as coisas que eu não consigo fazer bem, realmente outra pessoa irá cobrir esse trabalho. Mas agora falar: não está dando, meu coração ficar todo torto, não consigo pregar o evangelho, e se perder, será que está certo? Realmente o trabalho que o pé não consegue fazer, a mão consegue. Não tem como a mão fazer o trabalho da boca. Não tem como a mão fazer o trabalho do pé, o pé fazer o trabalho da mão. Realmente eles estão juntos, é por isso que cada um faz o seu trabalho e se ajuda. É por isso que é necessário de um corpo. Então, mas por que nós precisamos separar o nosso coração falando: eu não gosto, não é compatível comigo, então vamos nos separar? Realmente, como é que já viu isso? Realmente o Senhor, ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então olhe bem, realmente, olhe para o corpo todo. Ele precisa estar conectado ao corpo. Se o dedo estiver separado, ele não serve para nada. Então ele precisa estar conectado ao corpo para ele servir de algo importante. Então se olharmos o carro também, eles dizem que por volta de 30 mil peças precisam realmente ser montadas juntas para que possa servir de algo, para se tornar um carro. Então cada peça por peça, onde um parafuso sozinho, como é que ele funciona? Ele não funciona. Precisa estar junto para que ele possa se tornar um carro e possa percorrer muito bem, correr muito bem. Então quer dizer que o Senhor ele nos utiliza de forma especial. Então quer dizer que nós todos precisamos estar dentro
dentro desse milagre, desse rebanho do Senhor. É por isso que nós precisamos nos esforçar para fazer esse trabalho diante do Senhor Deus. Se nós olharmos no Novo Testamento, nas igrejas iniciais, realmente muitos irmãos eles estavam recebendo o ensinamento através dos apóstolos, e eles estavam em comunhão, e eles tiveram o mesmo coração. Todos eles estão orando, eles estão louvando diante do Senhor Deus. Todos os dias o Senhor multiplica as pessoas que recebem a salvação. Então, realmente, se todos se unirem, podem realmente viver. Então, mas se todos eles se separarem, realmente eu vou morrer, o outro vai morrer, o próximo vai morrer, todos vão morrer e não vai ter o trabalho da evangelização. Então, como é que nós podemos fazer algo sozinho? Então, eu vou viver, aquela pessoa vai viver também. Então, realmente, se eu entrego para as coisas e eu me perco, eu vou morrer e as outras pessoas que estavam dependendo também irão morrer. Então, nós todos precisamos agora realmente conectar, nos ligar, nós precisamos estar unidos em comunhão. Porque se uma pessoa dá frutos diante do Senhor Deus, os outros compartilham e podem se tornar um só e podem dar os frutos diante do Senhor. Então não é algo realmente que eu digo individualmente para cada um. Realmente é o Senhor que faz esse trabalho. Quer dizer que existe o trabalho onde o Senhor ele efetua a sua graça para nós. Então se nós estivermos parados ali dentro, então nós podemos ser utilizados pelo Senhor. Então quer dizer que nós todos podemos ter esse rebanho. Nós podemos ter essa promessa diante do Senhor. E depois, para acontecer esse trabalho realmente dentro da igreja, então, realmente aparecem muitos servos realmente fiéis diante do Senhor, não é? Como em Mateus capítulo 9. Realmente o Senhor ele disse que havia muito do que se colher. Então nós realmente precisamos realmente agradecer diante do Senhor pelo Senhor ter permitido essa graça para que retornassem. Isso quer dizer que aparecem realmente muitos servos diante do Senhor Deus nesse momento. É por isso que em 2 Timóteo, capítulo 4, ele disse que realmente nós todos precisamos, que receber a salvação, precisamos realmente se agarrar à palavra do Senhor, para que possa receber o ensinamento do Senhor. Então realmente nós todos estamos dentro da igreja diante do Senhor. Nós todos estamos pelo mundo fora. Nós estamos pregando esse evangelho diante do Senhor. Então muitos servos fiéis realmente foram enviados pelo Senhor. Assim como Atos capítulo 15, versículo 25, 26. Realmente por conta do nome do Senhor. Realmente muitos homens já se expuseram as suas vidas. Assim como Paulo e Barnabé. Realmente existem outras maneiras de se expressar. Quer dizer que nós, pelo Senhor Jesus, eles realmente não pouparam as suas vidas. Assim como Apocalipse capítulo 12. Realmente as pessoas que lutam contra o domínio do diabo, através da palavra do Senhor, eles podem lutar contra o pecado e podem vencer. Quer dizer que eles tiveram a paz diante do Senhor. Então quer dizer que as pessoas que vivem diante do Senhor realmente são pessoas que estão guardando o seu trabalho pelo Senhor. Então para que realmente haja esse trabalho, funcione bem diante do Senhor, é necessário para que esse evangelho seja pregado desde o momento. Então realmente que nós todos possamos realmente explicar muito bem sobre a vergonha de cada um. Então, é por isso que eu fui enviado por todos. Então eu realmente estar de olho em você para pregar o evangelho, mas realmente eu não estou disposto a crer em você. Como na igreja de Colossenses, o apóstolo Paulo, ele realmente disse, a igreja de Colossenses está orando por mim. Realmente o Senhor permitiu a palavra para eles, o Senhor permitiu a graça a eles. O Senhor permitiu a oportunidade para que ele pudesse pregar o evangelho para todos. Realmente nós também precisamos orar de igual maneira. Então realmente por conta dos irmãos, por conta de todos aqueles que evangelizam, nós todos precisamos nos esforçar para pregarmos o evangelho. Então o ato por fazer esse tipo de trabalho é realmente algo complicado. Então para que o evangelho seja pregado por todo o mundo, então realmente é necessário que seja uma vida, uma obra boa diante do Senhor para fazer a santa vontade do Senhor Deus. Como em Mateus capítulo 15, ele disse que realmente nós estamos mostrando nosso reflexo na água. Realmente nós somos aqueles que estamos dando esse reflexo ruim diante do Senhor. Não sendo um filho do Senhor Deus.
Então precisa manifestar a luz diante das pessoas, precisa manifestar a boa obra para as pessoas. Então, realmente, através das nossas boas obras, as pessoas irão perceber, ele é filho do Senhor Deus. Então, quer dizer que você dá glórias ao Senhor Deus, quer dizer que irá fazer as pessoas receberem a salvação. Então, mesmo que eu pregue muito bem o Evangelho, as pessoas que não creem, elas não estão ali somente para ouvir as nossas pessoas. Eles vão estar olhando para a nossa vida, eles estão observando para nós. Mesmo que você fale muito bem, se sua obra estiver errada, eles vão falar, nossa, que mentiroso, acredite bem em você. Eles não acreditam. Então, realmente, a palavra do Senhor Deus, o reino do Senhor Deus, está realmente na obra, está realmente no executar. Então, o poder do Senhor Deus somente se manifesta através das pessoas que obedecem. Então, mesmo que você fale muito bem, se essa pessoa não obedece, ele é como se fosse várias latinhas fazendo barulho. E é por isso que essa vivência de estar obedecendo as boas obras de um cristão é onde o Senhor Deus ele trabalha para que muitas pessoas possam receber a salvação. E também se nós olharmos para os santos, o trabalho voluntário, o sacrifício dos bens materiais, isso realmente é necessário. É por isso que olhamos em Lucas capítulo 16, versículo 9. Ele disse para nós fazermos amizade com os nossos bens. Então, porque quando tudo isso desaparecer, o Senhor, Ele irá o quê? Realmente nos receber nos tabernáculos eternos. Então nós precisamos granjear amigos com riqueza da injustiça. Então nós precisamos gastar tudo para realmente conquistar esses amigos. Porque realmente nós somos amigos do Senhor. Realmente não existe nada mais precioso do que fazer amigos. Realmente, será que nosso tempo, nossas riquezas é mais importante do que isso? Não é, realmente é mais importante nós fazermos amigos. Em Provérbios capítulo 19, realmente ele disse para todos aqueles que realmente gostam de presentear, aqueles que realmente eles são aqueles que servem aos outros, que gostam de compartilhar, são aqueles que podem ter amigos facilmente. Quer dizer que essa pessoa tem muita graça para se buscar. Então, uma pessoa que gosta de dar presente é aquele que gosta de ser amigos. Então, realmente, nós precisamos entregar, dar ao Senhor. Como em 1 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo ele disse que nós não devemos buscar o nosso próprio benefício, mas sim o benefício do próximo. Nós não podemos buscar o nosso desejo. Então, meu tempo, a minha liberdade, até a minha felicidade eu preciso buscar diante do Senhor. Então, para que as outras pessoas elas possam receber a salvação. Então, você receber a salvação não é algo automático por conta própria que acontece. Então, realmente tudo o que você está fazendo é sacrifício próprio diante do Senhor. Então, a nossa vida, os meus bens, tudo isso que foi o Senhor que me permitiu, não é meu. Então, o que é do Senhor, realmente eu preciso entregar para o Senhor. Então, algo que foi entregue para o Senhor, eu vou utilizar de qualquer maneira, do jeito que eu desejo? Os cristãos, eles ficarem buscando coisas que não têm valor, as coisas que realmente não têm importância. Então, quer dizer que isso se torna pecado de você estar furtando algo que é do Senhor Deus. Então, isso também é pecado. Então precisa utilizar as coisas mais importantes para o Senhor. Então nós, cristãos, precisamos considerar a nossa família realmente menos preciosa do que a própria igreja. A igreja tem que vir em primeiro lugar. Eu conheço uma igreja aqui na Coreia, que antes tinha muitos jovens. Havia muitas pessoas que trabalhavam ali. Eles queriam fazer um local para fazer o retiro, mas a conferência, mas não tinha realmente facilidade para poder realmente pregar o evangelho naquele tempo. Mas na igreja tinha ar-condicionado, na igreja tinha tudo. Porque aqueles irmãos e irmãs, eles falaram, na igreja não pode faltar isso ou aquilo. Então, eles foram e colocaram todas as coisas necessárias dentro da igreja. Então, a mesma coisa, buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Então, eles buscaram todas as coisas diante do Senhor Deus para que eles também pudessem estar bem diante do Senhor Deus. Então, esta é a verdade. Então, pensaram mais
na igreja do que na sua própria família. Eles pensaram na evangelização mundial. Então, algo mais importante do que a sua própria casa é a evangelização, a missão mundial. Então você cuida muito bem da sua casa, enfeita tudo bem, mas para a missão mundial você usa bem pouquinho assim. Não, não faz sentido. Olhe quanto que nós ofertamos para nossas igrejas, para os exterior. Realmente nós estamos fazendo muito bem, precisamos fazer melhor ainda. Então, se possível, para nós mesmos, para a nossa própria igreja, nós precisamos usar um pouco e precisamos usar muito, demais para a igreja, os que estão no exterior. E é por isso. Então ele fala, buscai o seu reino, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Então qual é a prioridade nesta palavra? É pregar o evangelho. Então neste novo ano, que já realmente estamos vivendo agora, é o momento para a missão mundial. É utilizar toda a nossa força para pregar o evangelho. Então agora nós estamos numa guerra. Na guerra existem pessoas que morrem, existem muitas coisas que acontecem numa guerra. Então pelo evangelho existem muitos que morrem por conta do evangelho. E é por isso que agora nós, nesse último tempo, estamos usando toda a nossa força. Nós precisamos utilizar tudo para a igreja. E assim nós precisamos realmente terminar todo esse trabalho santo diante do Senhor Deus. É porque nesse último tempo o apóstolo Paulo, como ele já disse, realmente eu já terminei de lutar toda a luta. Toda a luta santa. Eu terminei todo o trabalho que eu podia. Então se nós olharmos os soldados também, eles recebem um dever importante. Eles vão e destroem aquela base militar, ou aquela base realmente que está responsável pelos armamentos nucleares, aquelas bombas nucleares. Então realmente você entrar lá no campo inimigo, realmente plantar a bomba, e você vai e planta a bomba, explode junto com o recurso dos inimigos, e você realmente acaba com os recursos dele. Então realmente isso é um grande formato do cristão. Isso que é o verdadeiro formato que o cristão realmente precisa focar em realizar. Então, o Senhor ele há de nos retribuir com a grande graça. Realmente não existe nenhuma graça, realmente uma glória mais importante, mais preciosa do que essa, mais gloriosa do que essa. Então, nós somos o último corredor. Nós precisamos pensar que nós somos o último atleta, realmente na última corrida. Recebemos esse bastão e precisamos correr agora. Então, agora utilizar toda a nossa força, realmente todos estarem dispostos, todos estarem participando. Então, nós todos temos um dever, temos um trabalho que precisamos fazer. Eu espero que todos vocês possam fazer isso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nesse último tempo que nós estamos vivendo, antes do julgamento, da ira do Senhor chegar a esta terra, o Senhor nos salvou, o Senhor permitiu a sua graça. Nós agradecemos por toda essa graça, Senhor. E nós estamos dentro da igreja que é corpo de Cristo, fazendo a santa vontade do Senhor Deus. O Senhor permitiu para que nós pudéssemos estar vivendo aqui diante do Senhor. O Senhor permitiu essa chance, esse milagre, para que possa ser efetuado através de nós. Através do amor, através da condição do Espírito Santo, que nós possamos mais fortemente ser conduzidos. Para que nós possamos finalizar, possamos realizar esse trabalho da missão mundial. Que todos nós possamos ser conduzidos através da mão de graça do Senhor, possamos ser utilizados pelo Senhor. Então não somente realmente aqui na Coreia do Sul, mas para todo o exterior, para todo o mundo, que o Senhor possa permitir a sua graça para que todas as pessoas possam realizar muito bem esse trabalho do Senhor, que nós possamos ser fiéis, honestos, leais ao trabalho do Senhor Deus, que nós não guardemos, poupemos a nossa vida diante do Senhor, mas sim possamos utilizar para evangelizar, para que todos nós possamos ser utilizados de formas preciosas pelo Evangelho do Senhor, e que todos nós realmente possamos estar diante do Senhor, que logo está para retornar, para receber a glória, o elogio, o bem-dizer do Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.